Imagem na tela do Balanço Geral, amiga, atenção, olha essa cena. Vamos ouvir. Olha isso. Olha a movimentação da polícia, a movimentação do carro. Alô, moradores do Jardim Europa. Moradores do Jardim Europa e da região. Essa cena foi flagrada em uma via lá do Jardim Europa. Imagens de câmera de segurança perceberam a movimentação. E tá claro que ali ocorre uma perseguição policial. A polícia está atrás, possivelmente de criminosos. E é possível perceber os disparos, ouvir os disparos. Mas essa história fica muito mais séria a partir do momento que eu tenho essa cena aqui para você, amiga. A imagem de um quartinho de criança. O quartinho da criança, perceba, esse é o telhado da casa, a marca de onde a bala entrou, ó o buraco, olha só. Agora interno, o forro de PVC, tá vendo o forro de PVC? E esse projétil foi encontrado exatamente, a parede, foi encontrado ao lado da cama de uma criança. Isso é muito sério. Vou fazer o seguinte, só o Balanço Geral conta tudo para você. A nossa repórter Carolina Barros está na casa dessa família que acabou sendo surpreendida pelos barulhos e também por essa bala, esse projétil que foi encontrado dentro da residência. Carol. Imagina o susto, hein, Rafa? A família estar dormindo por volta de 2 horas da manhã e acabar acordando com barulhos de tiros. Descobrir logo em seguida que um desses tiros atingiu a casa deles. Foi isso que aconteceu com a família da Dolores. Foi o filho dela que acordou após ouvir vários barulhos de tiros e, ao verificar se estava tudo bem dentro de casa, acabou identificando que no quarto da filha dele, de 6 aninhos de idade, tinha marcas desse tiroteio. Um projétil, possivelmente de calibre 5,56, teria perfurado, atravessado o telhado da casa, furou o forro, bateu na parede e caiu ao lado da cama da garotinha, uma menininha de 6 anos. Dolores, que susto, hein? Nossa, foi muito susto mesmo, né? O meu filho acordou muito assustado, ele achou que era até gato que estava no telhado. Mas o que aconteceu? Ele foi verificar, achou esse projétil do lado da cama da filha dele. Aí ele acionou a polícia esteve no local, no horário das 2h20 mais ou menos, e ficou de voltar mais tarde. Aí quando foi ontem pela manhã, às 9h30 da manhã, eles voltaram novamente para saber o que tinha acontecido, né? Mas eu acho que isso aí foi perseguição de policiais com bandido. Não posso afirmar, mas eu creio que sim. Né? Acredita que tem a ver com aquela perseguição registrada aqui atrás, na rua Rio Corumbá? Sim, com certeza, né? Porque de onde viria esse projeto, dessa bala? O horário é o mesmo? O horário é o mesmo horário. E aí você conversou com a sua netinha, ela nem escutou nada? Ela nem escutou, porque ela estava dormindo. Só o meu filho mesmo, né, que assustou. E ele foi verificar, né? E quando foi verificar, aconteceu isso aí. E o susto foi tão grande ontem que ele não conseguiu nem ir trabalhar, né? Não conseguiu ir para o trabalho. Aí a empresa falou para ele, hoje você fica em casa descansando, pelo motivo que ele teria que estar no trabalho às 5 horas da manhã. Mas nesse intervalo ele estava esperando os policiais chegar. Nem dormiu? Nem dormiu. Imagina só o susto, né? Felizmente ninguém atingido, mas de acordo com a própria polícia, se tivesse sido um tiro até direcional, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior e poderia ter atravessado a parede, né? Aí estava verificando, falou que às vezes poderia ser que o tiro foi para cima e esse projeto veio. Veio descendo. E aí aconteceu que furou o telhado, furou o forro e caiu, bateu na parede, depois bateu ao lado da cama da minha netinha de 6 anos. As marcas ainda estão lá? Estão lá. Agora na memória vai continuar por muito tempo, né? E com certeza, né? Qual que é o sentimento de vó? É um livramento? O que você sente hoje? Um livramento de Deus, né? Deus deu um livramento muito grande. Poderia ter acertado a minha neta, ou o meu filho, ou a minha nora, né? Ele estava dormindo. Mas felizmente não. Infelizmente não. Graças a Deus, Deus protegeu. É
Isso, a Dolores falando aqui com a gente ao vivo, com exclusividade no Balanço Geral. E a gente, só para reforçar, viu, Rafa, nós tivemos acesso, inclusive, à nota enviada pela Polícia Militar. Foram aproximadamente 15 tiros ouvidos aqui na madrugada de ontem, dia 2, era por volta de 2 horas da manhã, quando houve essa perseguição. E as imagens mostram realmente um veículo de cor escura em altíssima velocidade na rua Rio Corumbá. É importante a gente reforçar aqui que aquela rua, aquela via, ela é de mão dupla, inclusive tem as inscrições no chão indicando que a velocidade máxima permitida é de 30 km por hora, tanto por ser de mão dupla, quanto por ser um local residencial, enfim, mas era uma perseguição, nada disso previsto, né? Imagine se tivesse vindo um carro na direção contrária, porque esses veículos estavam ali na contramão de direção, então foi um perigo e tanto. Agora, pedimos a nota para a Polícia Militar, que informou o seguinte: nós tivemos até contato com uma testemunha falando que 3 pessoas teriam sido presas, mas a polícia confirma a prisão de um homem que estava naquele veículo escuro, que foi perseguido. Então foi feita a apreensão do projétil que estava na casa do filho da Dolores e também foi feita a prisão de um homem. Esse homem, ele tem passagens, viu? Já tinha um mandado de prisão expedido contra ele e ele também tinha algumas passagens policiais que são falsidade ideológica, né? Falsa identidade e também por direção perigosa. Esse homem já está à disposição da justiça, tudo vai ser verificado. A polícia só vai informar ou afirmar ou negar se esse projétil encontrado na casa da família da Dolores tem ou não a ver com aquela perseguição policial após os exames feitos, né? Exame de balística, toda a análise da situação também, que está sendo acompanhada pela perícia técnica da Polícia Civil, que esteve tanto na residência quanto na cena onde tudo aconteceu, ali ao longo de toda a rua Rio Corumbá, aqui no bairro Jardim Europa. Tendo tudo esclarecido, registrado em inquérito policial, aí sim a polícia vai poder afirmar ou negar se esse projétil tem relação então com esta ocorrência. Esta é a nota da nossa Polícia Militar aqui da cidade de Uberlândia a respeito desse fato. Mas o que a gente sabe é que chamou muita atenção. Eu conversei com alguns vizinhos, alguns moradores lá da rua Rio Corumbá, eles preferem não aparecer nesse momento, ainda estão temerosos, né? Sem entender de fato o que aconteceu, mas teve gente que falou que nem escutou os disparos, teve gente que falou que escutou, que foram muitos barulhos realmente, aproximadamente então 15 tiros. A gente agradece a Dolores por falar aqui com a gente com exclusividade para o Balanço Geral. E Dolores, como é que é o nome do seu filho? O Ebert. O Ebert está bem, hoje ele já foi até trabalhar. Foi trabalhar, graças a Deus, tá pro trabalho. Vida que segue, né? É claro, né? Não pode parar. Apesar de que isso é uma coisa que vai ficar na memória por muito tempo, a vida tem que fluir. Com certeza, a vida continua, né? Não pode parar. Obrigada pela entrevista, viu, Dolores? E é isso aí, Rafa. A gente vai continuar por aqui fazendo mais alguns registros dessa ocorrência que chamou muita atenção aqui no bairro Jardim Europa. E comigo, por favor, Carol, Dolores, a avó Dolores, que está aliviada, né? Aliviada nesse momento. Você que está chegando agora, a avó da criança que teve o quarto atingido por tiros, fala com exclusividade para a equipe do Balanço Geral, conta todos os detalhes, o susto, evidentemente, que a família toda passou a partir do momento que se percebe telhado que foi furado, o forro também acabou furado de PVC, e um projétil que foi encontrado ao lado da criança de 6 anos que estava dormindo no quarto. Pensa, meu amigo, pensa, meu amigo. Que situação. Balanço Geral trazendo todos os detalhes em relação a essa história. E o meu pedido é, por favor, Carol, dê um abraço na avó Dolores, tá? Imagino que essa avó, né, tanto que a gente tem um carinho muito grande com vó. Abraça, demais, Rafa. aperta ela para ela ficar mais tranquila em relação a tudo que aconteceu. Graças a Deus não foi nada de grave, foi um susto. Investigações vão ser feitas, mas o importante é que a família dela, a criança, todo mundo está bem. Isso é o mais importante. Aperta bastante ela, viu, Carol? Sem dúvida nenhuma, abraço dado aqui, Rafa. Inclusive era o meu desejo mesmo, porque a gente consegue imaginar o terror que uma família vive ao presenciar essa situação toda e imaginar o que poderia ter acontecido, não só com essa criancinha de 6 anos, mas com todos que moram ali no local, né? O pai, a mãe, a preocupação de uma vozinha, de uma mãe, a gente entende bem, viu? Então fica aqui o seu abraço, Rafa, o meu abraço também, porque felizmente agora é respirar aliviada, né, Dolores? Com certeza, e outro abraço pro Rafael.
eu tinha vontade de conhecer ele pessoalmente, mas um dia eu vou conhecer. Assiste Vai. ele todo dia, né? Todos os dias. Um abração pra ele. Ela tava me contando aqui que te assiste, Rafa. Obrigado, Dolores. Logo, logo a gente vai se conhecer. Vamos sim tomar um café e vamos dar risada dessa história toda, viu? Beijo grande pra senhora, que bom que foi só um susto. E claro, a gente vai continuar acompanhando, como a investigação está sendo feita. Você viu aí que a prisão de um homem aconteceu e o homem que já tem, ó, uma ficha criminal. Eu vou te falar, viu? E estava sendo perseguido, colocando todo mundo em risco, até a vida de uma criança. Situação difícil, né? Difícil, né, meu amigo, minha amiga?